Taubaté está diante de um grande desafio: superar uma dívida bilionária e, ao mesmo tempo, se tornar referência em inovação e tecnologia. Para isso, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Inovação e Turismo, Danilo Veloso, está apostando em digitalização, desburocratização e novas parcerias estratégicas. Como essas mudanças vão impactar o dia a dia da população e atrair investimentos para a cidade? Descubra agora nesta entrevista exclusiva. Danilo, como você enxerga o futuro de Taubaté no cenário de inovação e tecnologia? Bom, nesse momento, Taubaté tem um problema principal, né? Ela herda uma dívida inicial de 1,2 bilhões e pode chegar até 1,9 bilhões. E para recuperar a cidade, a gente precisa enxugar custo, aumentar a receita, não tem fórmula mágica. Para isso, a gente precisa pensar fora da caixa, né? Pensar diferente, fazer diferente, buscando novas formas que precisam ser mais baratas e eficazes. A engrenagem da máquina pública deverá ter agilidade, né? Ela precisa favorecer o tempo de atendimento, o melhor tempo de resposta, melhorar o ambiente de negócios. Além disso, hoje o ecossistema da prefeitura não entrega bons dados para tomada de decisão. Muita apuração manual, muita manipulação por Excel, isso tudo necessita de tecnologia e inovação, tanto para o uso interno quanto para o externo no atendimento do cidadão. Quais são as suas prioridades como secretário? Bom, no desenvolvimento econômico nós temos 3 pilares, né? Sendo o primeiro a melhoria do ambiente de negócio, com transparência, governança, agilidade e eficiência. O segundo, buscar a cadeia produtiva das empresas âncoras. Hoje a predominância são de empresas de mobilidade urbana, cuja cadeia produtiva pode elevar a atividade econômica do município. Se a gente trouxer essa cadeia produtiva, a gente vai aumentar o número de empregos na cidade. O terceiro é o fortalecimento dos serviços, né, do segmento de serviços, cuja atividade e o investimento retorna a curto prazo e é de fácil alocação de mão de obra, mas para isso a gente também precisa melhorar a qualificação de mão de obra da cidade, pois é um fator crítico de sucesso, né? Fazer as pessoas voltarem a estudar, voltarem a se preparar para que eles possam se candidatar e terem êxito, né, na conquista do emprego. Tudo isso passa por uma melhora de comunicação com o setor privado, que é o que a gente vem fazendo desde o primeiro dia de mandato, que é dele o vetor de crescimento, é ele que vai ajudar a cidade a prosperar. Já no segmento de tecnologia e inovação, a gente precisa tornar a máquina pública eficiente, né, reduzindo tempo e custos, procurando novas formas de solucionar os problemas. As pessoas estão cansadas de ir na prefeitura e não ter as informações corretas. Para o turismo, vamos priorizar a roteirização, né, que é colocar no mapa o turismo de Taubaté, fazer com que os guias turísticos possam indicar os pontos turísticos de Taubaté e eles tenham visitação. Então, vindo para Taubaté, vão consumir no comércio local e assim, né, aquecer a economia do município, né? Isso precisa ser feito através da transformação de tesouros de Taubaté em um produto atrativo, com melhoria do atendimento do visitante, focando uma boa jornada e experiência do cliente. Ou seja, ele precisa estar em Taubaté e ser bem tratado, né? E o próprio cidadão elogiar a própria cidade. Já no agro, a gente precisa solucionar o escoamento da produção, né? Esse é um grande problema sempre existente, né, que é facilitar o produtor rural a chegar no seu cliente, né, aumentando a eficiência produtiva, a abertura de novos mercados para que a gente possa, né, ajudá-los a terem mais ganhos e melhores ganhos. Quais são os primeiros passos para transformar Taubaté em uma cidade inteligente? Algum projeto específico está sendo desenhado? No quesito cidade inteligente, né, os passos são, né, transformar a cidade de Taubaté inteligente, mas eficiente. Hoje, nós temos uma plataforma de processos digitais que está subutilizada. A gente paga e não utiliza nem 1/3 das potencialidades. O que a gente está fazendo? A gente está reimplantando ela. Então, reciclando todos os servidores, né, ativando as funcionalidades que podem ajudar muito a prefeitura, né, ativando novas parametrizações para que a ferramenta possa ajudar mais. Já estava aí, já estamos pagando por ela e não utilizando da forma adequada. É isso que a gente vai fazer no primeiro momento. Outra questão é adequar a infraestrutura de telecomunicações. Hoje, os links eles não se conversam, né, os prédios públicos não se conversam,
e a gente está integrando todos esses prédios públicos, implementando segurança da informação. Outro ponto importante é adequar o ERP, né? Implantando integração e inteligência de dados. Isso vai facilitar a tomada de decisão, né? Sem causar danos à cidade. Iniciar um processo de implantação de uma plataforma de educação e de saúde de forma totalmente integrada, né, onde o pai, né, o munícipe pode acompanhar os seus processos, o pai pode acompanhar a vida do filho na escola, né, facilitando a comunicação. O outro ponto é reestruturar o ferramental de inteligência e segurança pública. Pelo valor que pagamos atualmente, dá para entregar muito mais coisas, com muito mais valor agregado para a sociedade. Como você pretende implementar o conceito de governo digital em Taubaté? De que forma isso pode facilitar a vida dos cidadãos? Bom, no quesito governo digital, a gente precisa finalizar a reimplantação da ferramenta de processos digitais, que já vai ajudar na aceleração da adoção de práticas de governo digital. Porém, o RP, o coração da prefeitura, precisa acompanhar. A integração dele com a ferramenta e outras ferramentas é vital. O cidadão precisa de resposta ágil e correta, e é isso que nós vamos implementar. Ele não precisa entrar num sistema, no outro para ter o dado. Uma empresa precisa ser aberta em segundos, pedidos respondidos imediatamente. A saúde tem um fluxo de atendimento que sustente a gestão com dados para que saiba aonde está o gargalo. Na educação, o pai precisa acompanhar a vida do aluno, o processo de matrícula precisa ser automatizado. Então, ele pode ter a informação na palma da mão. Quais são os planos para atrair startups e fomentar o empreendedorismo tecnológico no município? Existem incentivos ou parcerias sendo planejadas? Bom, no quesito empreendedorismo, primeiro a gente precisa acelerar de verdade as empresas que estão no Hub. Para isso, a iniciativa privada pode fazer de graça. Grupos buscam empresas para investir. O relacionamento é crucial. A interlocução com grandes players, grandes empresas, aí pode atrair novos investidores, né, adotando uma postura séria e transparente. Sem isso, é apenas uma ação política. A gente não quer que fique um espaço vazio aqui, a gente quer um espaço movimentado, onde empresas, pessoas possam ali, né, utilizar para empreender, para expandir, para ter criatividade, inovar, né, e trazer resultados para o município. É isso que a gente pretende fazer. E vamos medir o êxito disso, né, em dados simples: aumento de faturamento, número de empresas, número de empregos que dali sai. Se isso não andar, significa que a iniciativa não tem resultado. Quais iniciativas estão previstas para preparar a população para o mercado tecnológico? Bom, quem quer ter emprego precisa se preparar sempre, né? Hoje o mercado é assim, né? Sempre nós precisamos estar nos preparando, aprendendo para concorrer a vagas. No campo de tecnologia, isso é uma premissa, né? Estudar sempre é uma exigência. Em Taubaté temos a Escola do Trabalho, com boa infraestrutura, porém precisa evoluir, ela precisa acompanhar o mercado, precisa conseguir ofertar a produção de competências, né, de acordo com a demanda. E para isso, né, a gente vai atrair empresas parceiras da iniciativa privada, empresários, né, que precisam também participar do estabelecimento de emendas dos cursos, né? Ou seja, que é o conteúdo do que é ensinado nas escolas. O empresário precisa pontuar, existe muita experiência, né, para olhar o que está sendo ensinado, se ele está de acordo com a demanda, senão a gente vai produzir, né, profissionais que não vão ser absorvidos localmente ou talvez nem sejam absorvidos. O mundo acadêmico ele precisa produzir o que as empresas contratam, é isso que a gente precisa alinhar. Como Taubaté pretende se conectar com empresas e entidades para fortalecer o ecossistema de inovação? Desde o primeiro dia de mandato, nós estamos reunindo com empresas, entidades, grupos, não só para conectar, mas para alinhar, né, qual é a direção. Eu costumo dizer que não importa o como, né, importa a direção que cada um está seguindo. Né. Isso precisa estar alinhado. Há demanda, temos necessidade para atender, mas não na forma que a cidade estava indo. A gente vai abrir editais onde empresas podem contribuir e terem retorno do investimento, onde elas podem participar da evolução da cidade. Pelo contrário também, né? Onde elas podem ser o essencial para o crescimento da cidade, né? Ocupando espaços que hoje
a gestão pública não faz da maneira adequada. Quais são os planos para garantir a segurança da informação e implementar a LGPD de forma eficiente? Acabamos de enviar uma revisão da Portaria de Segurança da Informação, né, para publicação. Além disso, estamos conectando todos os prédios públicos. A necessidade de uma mudança cultural, até hoje não houve nenhuma garantia aos dados da Prefeitura, sejam eles para uso interno e externo. Houveram memorandos, né, nós encontramos memorandos para treinamento online sobre a LGPD, mas os servidores precisam entender a real responsabilidade que possuem nisso. Para isso, a gente precisa adequar a organização para trabalhar com segurança da informação, adequados à LGPD, né, e se responsabilizando pelos dados que eles manipulam. De que forma esses projetos devem impactar diretamente a vida dos moradores de Taubaté? O que a população pode esperar no médio e longo prazo? A necessidade de ir fisicamente à prefeitura para ser atendido e solucionar problemas precisa acabar, né? Senão casos de exceção para atendimento presencial. Vamos reduzir aí o tempo de retorno das demandas solicitadas eletronicamente. Hoje pedem para imprimir, assinar, enviar, né? Isso tem que acabar, né? Queremos que tudo seja digital. Isso não significa que o cidadão que tem dificuldade com tecnologia não vai ter opção, ele vai ter opção, mas a prioridade será o meio digital, para que a gente possa, né, reduzir custo, né, e essa redução de custo faz com que sobre dinheiro para pagar a dívida, né, e também sobrará dinheiro para as demandas da população. Então é isso que nós esperamos aí no curto prazo implementar para que a gente possa, né, começar a respirar diante dos problemas enfrentados. Como você pretende trazer e impulsionar novos investimentos e oportunidades para Taubaté? Tudo que pode ser explorado pela iniciativa privada deve ser concedido, né? Isso impulsiona a sociedade, a investimentos travados pela inércia do poder público, né? Ou pior, pelo afastamento do investidor devido à visão negativa que se criou da cidade e da prefeitura. A gente precisa corrigir isso, né? Aqui há uma postura séria, né? Vamos implementar padrões de governança e respostas rápidas, que é o que o empresário precisa, né? Ele precisa que acelere o investimento dele, não que atrapalhe, né? Brinque-se na gestão de público, quando não se atrapalha já se faz muito, mas não atrapalhar é o essencial. O que a gente precisa é ajudar o empreendedor, ajudar o empresário, para que eles olhem para Taubaté e falem: olha, lá eu sou bem-vindo e lá eu vou colocar o meu dinheiro, né? E para isso a gente vai preparar o ambiente de negócio. Quando eu falo ambiente de negócios, desde como ele solicita a aprovação de um projeto, como ele é recebido na prefeitura, os dados que ele obtém, a forma com que a gente conduz a jornada da implantação do empreendimento, desde o início da obra até o início da operação, a forma que a gente pode ajudar ele na captação de talentos para trabalhar na empresa dele. Tudo isso tem que ser feito de maneira fluida, não pode ser uma maneira burocratizada, demorada. A gente precisa de fluidez para que o empreendedor possa olhar a cidade com valor, possa olhar e falar: não, Taubaté me recebe de braços abertos, né? Então, hoje a gente tem uma predominância de empresas do setor de mobilidade urbana que creio possa ser a vocação da cidade, né? E nós precisamos trazer a cadeia produtiva aqui para estar em Taubaté, porque isso vai gerar mais empregos. Desburocratização é um dos seus objetivos. Quais mudanças podemos esperar nos processos administrativos da Prefeitura? Rapidez e resolubilidade, né, que é a capacidade do sistema em apresentar respostas satisfatórias aos usuários que buscam atendimento, é o ponto principal da desburocratização. A gente precisa fazer com que as plataformas de atendimento tragam informações corretas, né, aquilo que se precisa e no menor tempo. A desburocratização basicamente é isso, né? Quando criou-se a palavra desburocratização era o estabelecimento de processo, mas a coisa demora tanto que ficou uma palavra negativa. Tem que ter processo, mas muito das atividades elas são automatizáveis, né? E não precisam de pessoas carimbando papéis ou que faça você imprimir um papel, assinar para mandar para um meio digital. Isso é um contrassenso.
A gente pretende rapidamente aí acabar com isso. O que você espera deixar como legado dessa gestão? Que mensagem você daria para os jovens que sonham em atuar em tecnologia e inovação? O que a gente pretende, né, deixar para a cidade, né? Eu acho que, como profissional, eu pretendo, por onde passo, deixar uma semente, deixar um legado. E para isso, a gente tem que alcançar soluções fazendo diferente. A gente precisa profissionalizar a gestão pública, né? Mostrar para o cidadão que é possível, né? Lá atrás, eu era uma pessoa de fora da gestão pública, criticando, né? Mas eu tive a oportunidade de estar do outro lado do balcão e fazer diferente. É o que a gente procura, né? Fazer diferente e mostrar que é possível, né? Martin Luther King já fala que o que incomoda não é o barulho dos maus, né? Mas o silêncio dos bons. Repito isso exaustivamente. Mas se trata, né, de mais engajamento, de mais participação na vida pública, na gestão pública, para que nós vamos reduzir a margem de pessoas errarem, né, com o nosso dinheiro. Esse é o ponto do legado. E o melhor, né, fazer com que elas tragam retorno, né? E aí, dessa forma, a gente pode atrair mais profissionais, né, competências para que façam a gestão de nossa cidade de maneira melhor. Fora isso, né, a tecnologia e inovação não é só automatizar, né, administrar, propor novas formas e resolver os desafios. Engane-se que um profissional, para isso, tem que ser técnico, né, ele tem que ser um profissional que une a capacidade de gestão, fazer a gestão bem, né, com menos dinheiro, de maneira eficiência. Precisa inovar sempre pensando em como fazer diferente, buscar aí maneiras de aplicar e trazer resultados melhores. A aplicação de tecnologia sempre está conectado, ligado no que está lançando, é o que é possível implementar na gestão pública. E o principal, né, ele tem que ser hábil, né, numa reengenharia financeira. Tem que olhar e simplesmente colocar uma solução, né, sem olhar o que retorna de retorno financeiro. E o retorno financeiro ele tem que ser de duas maneiras, ou reduzindo custos drasticamente, ou aumentando a receita. E eu não estou falando de aumento de impostos, estou falando, por exemplo, de praticar a justiça fiscal, né, praticar, né, a atração de investimentos externos, né. Só na implementação de uma obra você já consegue captar o ISS, que pode ser reinvestido na cidade. Então, tudo isso é possível pensando dessa forma. E os jovens que gostam de desafio, né, há muita oportunidade, né, e escassez de profissionais na área. E eu não estou falando do segmento de programação, estou falando do segmento de inovação, de gestão, na gestão pública. Hoje, o profissional ele precisa conhecer quais são as regras da gestão pública e também saber quais as melhores práticas. E isso pode ser aplicado tanto na iniciativa privada. Então, há um mar azul de oportunidades para quem quer investir na especialização. Isso eu enveredo para o segmento de tecnologia, programação, né, o que falta de profissionais. Ontem mesmo eu tive uma reunião, né, com a Volkswagen e eles falando de programação de tecnologia embarcada. Hoje o carro é um computador e eles não acham profissionais para isso. Veja, nós temos uma empresa em Taubaté que procura profissionais talentosos com essas habilidades e não encontra. Então, acho que isso, por si só, já é uma grande aceno aí para o profissional que queira trabalhar com tecnologia e inovação. A tecnologia e a inovação prometem transformar Taubaté, tornando a cidade mais ágil, eficiente e conectada. Mas os desafios são grandes e a população pode esperar mudanças significativas nos próximos anos. Acompanhe essa evolução e veja como ela pode impactar você.